Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Max e aqui nesse canal você vai encontrar o modo gestão de carreira com o Red Bull Bragantino dentro do DLS, beleza? Bom, nesse vídeo ele vai ser um pouco diferente, porque eu vou trazer 3 temas que não são apenas jogo. E quais são eles? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês tem relação direta com o planejamento. Por que eu quero falar disso com vocês nesse vídeo? Porque nós estamos na 7ª rodada do campeonato, que é da 4ª divisão, exatamente uma rodada antes de quando temos a previsão de que recebemos o aporte financeiro do grupo Red Bull. Que aporte financeiro é esse? O aporte financeiro que vai servir para fazer todas as melhorias no clube. Contratação, melhoria de estádio, melhoria de departamento, enfim, tudo aquilo que vocês já viram nos vídeos anteriores. E quem não viu, eu convido que visite lá um dos primeiros vídeos, que é sobre planejamento. Você vai conseguir entender exatamente do que nós estamos falando aqui, beleza? Então fica o convite para você entender com mais detalhe tudo que a gente está falando nesse momento. Para quem já está acompanhando, eu quero levar vocês lá para o nosso planejamento financeiro, que é exatamente a primeira coisa que eu quero falar com vocês nesse vídeo, fechou? Então, bora para a tela. Bom, aqui na tela, o que eu quero mostrar para vocês? Lembra que nós fizemos um planejamento do ponto de vista de receitas e despesas? E, consequentemente, o total geral, se o resultado estava positivo ou negativo? O que esse planejamento também nos proporciona? Ele nos permite enxergar previsões, ele nos permite entender como estaremos em um dado momento, independente do que acontecer. Claro, o que aconteceria seria gasto, seria despesa, contratação e coisas do tipo. Só que isso não aconteceu até aqui. E aí eu quero trazer vocês para a tela para mostrar o quê? Tá vendo que aqui a gente tem o saldo inicial, que é de 1.202.000, e aqui embaixo nós temos o total geral, que é o resultado das receitas menos as despesas. Se nós navegarmos até a tela se nós navegarmos até a 7ª rodada, que é exatamente onde nós estamos, eu vou filtrar aqui, eu vou somar todos os resultados finais, que é receitas menos despesas. Isso dá um total de R$330 mil de saldo. Mas eu não quero deixar só a partir desses 330 mil. Por quê? Porque 330 mil é o que restou no nosso caixa até a 7ª rodada. Lembrando, isso é uma previsão, tá? Não estou falando do saldo real. Estou falando da previsão que foi calculada nessa base. Se nós somarmos esse valor com o saldo inicial que nós tínhamos lá no início da temporada, vocês vão ver uma mágica, entre muitas aspas, claro, acontecer. O que significa? Se eu somar esse saldo com o saldo inicial lá de trás, isso dá um total de R$1.532.000. O que eu quero dizer com isso? Se nós olharmos aqui, eu vou colocar um print na tela para mostrar para vocês que esse valor, que é de 1.532.000, ele está bem próximo desse saldo aqui em cima, ó, que nós temos no caixa hoje. O que isso significa? Que o nosso planejamento está correto. Então eu só quis dar essa passada aqui no planejamento para vocês entenderem que tudo que foi planejado lá naquele vídeo, que inclusive eu já recomendei que vocês assistam para vocês entenderem melhor também, ele está realmente se confirmando. Então, para quem não acompanhou a elaboração, fica a dica, e eu confesso que eu estou mais uma vez muito feliz de que essa previsão está se confirmando com relação à caixa do clube, beleza? O segundo tema, eu quero já ir lá para o DLS. Então vamos lá para o DLS para a gente enxergar o que a gente vai fazer agora. A gente vai tratar do uniforme, da numeração dos jogadores, que eu fiz uma atualização nos bastidores e eu dei um número para cada jogador, e eu quero que vocês acompanhem junto comigo exatamente isso, fechou? Eu quero visitar com vocês o uniforme dos jogadores. Então eu quero mostrar para vocês qual foi o número que ficou para cada um, fechou? Eu vou aqui em jogadores e a gente vai analisar aqui um a um qual que é o número deles. Para o Coaching, como ele tem sido titular, eu tenho colocado a própria número 1, porque é camisa de goleiro. Para o Anselmo, o Garcia, que é zagueiro titular, eu dei a 3. Para o Camara eu coloquei a 4. Para o Amaro eu coloquei a número 2, que de fato é de lateral direito. O Sanabria eu dei a 6. E Grimes 5, porque ele é o volante nato titular. Cristi, 14, apesar de 14 ser um número de atacante, eu quis colocar esse número para o Cristi porque é um meio termo entre ataque, meio campo, enfim. Na verdade não tem nenhuma particularidade com relação ao número 14, mas
Pro Davidson eu coloquei a 13. Pro Aguilar eu dei a 22, porque, mais uma vez, apesar do Amaro estar com o número 2, o Aguilar ele também joga como lateral nato. A diferença é que eu venho atuando com ele mais na frente. Aí eu dei a 22 para ele. O Aguirre se tornou titular, eu coloquei a 9. O Figueiredo eu coloquei a 7. E aqui a gente chega nos reservas, né? No banco de reserva. Martins 12, Vanderlan tem que corrigir, na verdade. O Rian, ou é Ryan, não sei exatamente, é 26. Enfim, aí vocês vão vendo o restante dos jogadores. O Tielemans, obviamente, ele é a 8. E aí falta, adivinha qual? A número 10, que é exatamente um interesse que a gente tem em contratar para conseguir guardar esse número de camisa, fechou? Então, o segundo tema que eu queria trazer para vocês era basicamente isso, para a gente fazer tempo que eu já estava dizendo que ia organizar, que ia olhar com calma para saber quem merecia, quem não merecia a camisa, e enfim. Eu quero aproveitar, o terceiro tema é a próxima partida, que é a 7ª rodada. Partida essa que antecede o aporte financeiro do Grupo Red Bull. Eu estou muito ansioso para conseguir esse aporte, para a gente conseguir começar a trabalhar. Então vai ter reforma de estádio, vai ter contratação, e aí eu quero, antes disso, dar uma passada na classificação de todas as competições que a gente está no momento, beleza? Por que eu vou fazer isso agora? Para que a gente saiba qual é a nossa situação atual versus a próxima temporada, o próximo meio de temporada, que é quando a gente vai fazer as mudanças do time, com contratações e tudo mais. Então hoje a gente está em 8º lugar, com 8 pontos, 5 gols feitos e 3 gols sofridos. Eu confesso que eu estou bem ansioso para ter um número maior de gols feitos. Por quê? Porque nós colocamos que contrataríamos 2 ponta-direita. E esses ponta-direita vai ter a oportunidade de cortar para dentro e bater no gol, que é o que a gente não consegue fazer hoje. O Aguilar, ele é lateral e o máximo que ele consegue fazer é cruzar. O Adriel, ele é ponta-direita, mas ele não consegue boas finalizações. Ele tem um bom drible, mas ele não consegue boas finalizações. Qual que é o resultado disso? A gente acaba não tendo gols marcados. Então hoje a gente está em 8º lugar. Melhores marcadores hoje da liga é o Smith com 3 gols, só que em breve o Aguirre vai tomar essa posição, porque ele é titular, ainda tem muito chão para acontecer ainda. Eu quero dar uma olhada na Copa Prata. Vencemos, né? O Genoa por 2-0, foi uma ótima partida, inclusive. Nosso próximo adversário é o Angers, que é da França, se eu não me engano. Eu confesso que eu tô bem tranquilo com relação a esse adversário, porque não é muito difícil, diferente do que seria o Cagliari, o Verona, ou até mesmo o Leicester, que inclusive é muito forte. Bom, na Copa Desafio Global, aqui o bicho pega. Por quê? Eu quero olhar a tabela. Nós estamos em 3º. O Barcelona praticamente já está classificado e o nosso próximo adversário é o AZ Alkmaar, se não me engano. Então, basicamente, que agora esse era o segundo tema que eu queria trazer para vocês, que eram as camisas, mas estou aproveitando para dar uma passada nas classificações para saber qual é a nossa condição atual, fechou? Então, a próxima partida a gente vai pegar o Glasgow, que é válido pela 4ª divisão. Então eu vou só arrumar o time aqui, e para o vídeo não ficar longo, talvez eu coloque o corte aí para vocês, pra gente pular direto pro início da partida, fechou? Se vocês quiserem assistir aos amistosos para ver o que eu tenho testado, para ver o que eu tenho movimentado de informação ou coisas do tipo, aí vocês comentam aí, fala que quer assistir sim os treinos, porque nos treinos eu faço uma verdadeira salada, gente. Então eu testo meio campo na frente, eu testei o Ryan, eu vou falar Ryan porque eu deduzo que seja isso, testei o Ryan como ponta esquerda, e o que eu percebi que ele tem muita velocidade, inclusive, e a gente tem tirado algumas coisas interessantes aí nos treinos, e aí o que eu acredito que pode ser potencial para melhorar, eu trago aqui pro time principal. Mas no momento a gente não vai inventar moda, porque a gente precisa de resultado, beleza? Vou retornar com o Eldon pro lugar do Monte do Christ, que eu nunca lembro o nome dele, para ter mais força de ataque em alguma sobra de bola ou algo do tipo, fechou? Então, sem enrolação, vamos para a partida, torcer para que a gente consiga bom resultado, beleza? Mais um jogo em casa, confesso que estou feliz com o resultado que a gente tem tido dentro de casa, e isso aproxima a torcida, isso dá mais confiança, os jogadores conseguem lidar melhor com a pressão,
e isso nos proporciona ter um resultado melhor. E apita o juiz, vamos para a sétima rodada da quarta divisão. Já vou começar indo para cima. Bateu no gol, para fora. Grimes, volante chegando. Isso talvez seja um claro exemplo de a falta de um camisa 10, galera. Bom, enquanto o Grimes está lá no ataque, falta marcação aqui no meio campo. O cara sozinho, ó, o campo inteiro, sozinho. Enquanto ele sobe, a zaga fica desamparada. Mas tá bom, vamos tentar recuperar esse resultado aí. O bloco de marcação dele está bem alto. Que a gente não consegue, ó, tá vendo? O último homem deles está no meio de campo. Tá no meio do campo deles, na verdade. Vamos, Figueiredo. Toca. Vamos, Aguirre. De esquerdinha, só a perna. Ah, pra fora. Aí é complicado. Mas tá bom, primeira oportunidade. Tem que chutar mais um gol. Por que o Grimes está subindo de novo, cara? Olha, a volância, de novo, vaga. Por que ele tá subindo? Eu não tô entendendo. Bom, fim do primeiro tempo. Eu não tô entendendo por que o Grimes está subindo. A gente tá ficando desamparado, cara. Eu vou tirar o Eldon. Vou tirar o Eldon porque não tá dando, Vou tirar o Eldon porque não teve muito proveito. Vou colocar o próprio Christ para conseguir ajudar nessa marcação no meio de campo, porque o Grimes está subindo demais, cara. Parece que não tem atacante. Bom, começa o segundo tempo. Vamos tentar recuperar esse resultado. Não admito perder nesse jogo. A gente tem tido uma boa sequência. Quem está acompanhando a série percebeu que a gente teve um ótimo resultado no último vídeo, com 2 vitórias seguidas. E eu não quero perder essa sequência. É muito bom para a gente conseguir manter um bom resultado. E perder assim de graça não dá. Cruzou na área, Figueiredo, sobrou pro Grimes. Christ de novo na bola. Vamos manter o passe alto. Figueiredo cruzou. Rasga o goleiro. Ainda no ataque. Vou pressionar. Manda na área. Boa, Grimes. Não pode elogiar. 73, vou mexer. Vou colocar o Adriel lá em cima no Aguilar. Vou recuperar o Aguilar para conseguir ter mais qualidade na defesa. E vou colocar o Adriel no ataque. Eu tinha comentado que o Rian tinha ido bem nos treinos com mais velocidade. Vou inverter agora. O time está indo bem com essa formação. Então vamos tentar buscar pelo menos o empate. Eu preciso do empate. Último minuto de jogo. Bola deles. Ah, velho. Eu achei que a bola não ia sobrar. Péssimo resultado, mais uma vez. Ah, que raiva, galera. Eu tô com muita raiva. É ridículo esse resultado. A gente mal conseguiu chutar no gol. Bom, mais uma vez, vamos para as conclusões da partida. O melhor da partida foi o jogador que marcou o gol deles. Vamos para as conclusões da partida. Um chute no gol. Deixa eu voltar aqui. Dei 2 chutes no gol. O único chute que eles deram no gol, eles conseguiram marcar. O único chute. Isso é inadmissível. Bom, mais uma vez, nosso ataque não funcionou. Não temos ponta. Não temos meio campo. O Grimes tem que ficar subindo para conseguir algum chute no gol. Isso é ridículo. Olha isso. O cara saiu sozinho o caminho inteiro. Cadê o Grimes? O mesmo que tentou subir para marcar, deixou a zaga desamparada.
E é isso, galera, eu não vou prolongar esse vídeo. Então, mais uma vez, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Lembrando de novo que o próximo vídeo provavelmente a gente já vai ter o aporte financeiro do grupo Red Bull no nosso caixa. Isso vai nos permitir buscar aí contratações e algo do tipo, beleza? Então, mais uma vez, obrigado por ter ficado comigo até aqui, fechou? Então, valeu e até o próximo vídeo. Falou!